A porta do notário abriu-se com um rangido seco e, nesse instante, o ar pareceu congelar dentro da sala. João, o neto mais novo da família Almeida, levantou-se devagar, o coração batendo tão forte que quase abafava as palavras do Dr. Mendes. O testamento do Sr. António Almeida contém uma cláusula adicional, datada de há apenas 3 meses, que altera completamente a distribuição dos bens. Todos os olhares se voltaram para João. Ele sentiu o peso deles como lâminas. Na primeira fila, a tia Margarida apertou o rosário com tanta força que os nós marcaram a pele. O primo Ricardo, sempre o favorito, endireitou-se na cadeira, confiante. A mãe de João, Dona Isabel, pálida, segurava o lenço contra os lábios. Ninguém esperava nada além do habitual. A casa de Sintra para Margarida, os vinhedos do Douro para Ricardo, o apartamento de Lisboa e uma renda vitalícia para Isabel. João, o artista da família, receberia apenas uma quantia simbólica para não dizerem que o avô esquecera. O notário pigarreou. Deixo a totalidade dos meus bens móveis e imóveis, incluindo a Quinta do Vale, as ações da empresa e todas as contas bancárias, ao meu neto João Miguel Almeida, com a condição expressa de que ele os administre em vida e os transmita, no futuro, à pessoa que escolher como companheiro de alma, independentemente do género. Um silêncio sepulcral caiu. Depois veio o grito abafado de Margarida. Ricardo levantou-se de um salto. Isto é loucura. O avô estava senil. João não conseguia respirar. As palavras do avô, ditas numa noite chuvosa de setembro, voltavam-lhe à memória como um trovão. Eu sei quem tu és, meu rapaz. E sei o que custa esconder. Não deixes que te roubem a vida como roubaram a minha. Naquela noite, pela primeira vez, João confessara ao avô que era gay. António Almeida, o patriarca rígido que todos temiam, apenas segurara-lhe a mão e chorara em silêncio. Agora, naquele escritório com cheiro a papel velho, João sentia o chão abrir-se debaixo dos pés. Não era a herança que o aterrorizava, era o facto de o avô ter tornado público, de forma irreversível, o segredo que ele guardara com tanto cuidado durante 26 anos. A família inteira sabia agora. E o olhar de Ricardo, cheio de veneno, prometia guerra. Quando saíram para a rua, o sol de novembro batia forte nas pedras de Lisboa. João caminhou sem direção, as pernas trêmulas. Alguém o chamou. Virou-se e viu Tomás, o amigo de infância que não encontrava há anos, encostado a um táxi, sorrindo com aquela timidez que sempre o desarmara. Ouvi rumores na Faculdade de Direito. Parece que viraste o homem mais rico, e mais odiado, de Lisboa num só dia. Tomás estendeu a mão, mas João não conseguiu retribuir o gesto. Sentia-se nu, exposto, como se carregasse um cartaz luminoso na testa. Eles vão me destruir, murmurou. Tomás aproximou-se, a voz baixa. Então deixa-me ajudar a segurar os destroços. Naquele instante, João percebeu que a batalha pela herança era apenas o começo. A verdadeira guerra seria pelo direito de amar quem quisesse, e, talvez, de ser amado por quem há muito esperava em silêncio. Na noite seguinte, sozinho no apartamento vazio da Avenida da Liberdade que agora lhe pertencia, João abriu a caixa forte que o avô mencionara numa carta anexa ao testamento. Lá dentro encontrou não só documentos, mas um maço de cartas amareladas, endereçadas a um certo Miguel, escritas na juventude do avô, cheias de paixão e desespero. António Almeida também amara um homem. E nunca pudera viver esse amor. João chorou até o peito doer. A herança não era dinheiro. Era uma ordem, vivo que eu não vivi. Mas como, se a família já preparava advogados, se a imprensa sensacionalista farejava escândalo, se o próprio coração ainda tremia ao pensar em Tomás e no que poderia significar aquele olhar demorado demais? Os jornais não demoraram. 2 dias depois, a manchete do Correio da Manhã gritava: milionário gay herda Império Almeida, família promete contestar testamento. João acordou com o telemóvel vibrando sem parar. Desconhecidos felicitavam-no, outros insultavam. A tia Margarida deixou uma mensagem de voz aos gritos, chamando-o de desviado e ladrão de herança. Ricardo enviou um SMS seco: isto não fica assim. João desligou o telefone e foi até à varanda. Lisboa brilhava lá embaixo, indiferente. Sentia-se um intruso na própria vida. Desde pequeno aprendera a esconder, na escola católica, nas férias forçadas em Sintra, nas conversas à mesa onde o avô, com olhar severo, falava de valores tradicionais.
Só com Tomás, nos verões de adolescência passados na praia da Figueira da Foz, se permitira ser inteiramente ele mesmo. Nadavam até tarde, deitavam-se na areia ainda quente, falavam de tudo. Uma noite, com 16 anos, quase se beijaram. Mas João recuara, assustado. No dia seguinte Tomás partira para Erasmus em Amsterdão e nunca mais voltaram ao mesmo sítio. Agora Tomás estava de regresso, advogado estagiário, e a oferecer ajuda jurídica. Encontraram-se num café discreto no Príncipe Real. Tomás chegou com pastas e um sorriso contido. Li o testamento. A cláusula é sólida. O teu avô estava lúcido, há relatórios médicos. Mas vão alegar coação moral, influência indevida. Fez uma pausa. Vão tentar provar que tu manipulaste um idoso. João baixou os olhos para o café. E se eu contar a verdade? Que ele sabia há anos, que foi ele quem quis proteger-me. Tomás abanou a cabeça. Isso só vai alimentar o circo. Vão dizer que eras o favorito porque partilhavas o mesmo desvio. A palavra cortou como vidro. João levantou-se bruscamente. Desculpa, preciso de ar. Lá fora, caminhou sem rumo até ao mirador de Santa Catarina. Sentou-se no banco onde, adolescente, sonhara com uma vida longe dali. Tomás apareceu minutos depois, ofegante. Desculpa. Fui bruto. João não respondeu logo. Sabes o que mais dói? É que parte de mim acredita neles. Que sou errado, que roubei algo que não mereço. Tomás sentou-se ao lado, sem tocar. Então vamos provar que mereces. Não pela orientação, mas porque és a única pessoa que o teu avô realmente conheceu. Naquela noite, João começou a ler as cartas do avô para Miguel. Eram de 1959, escritas num Portugal ainda mais fechado. António descrevia o medo de ser preso, a vergonha ensinada pela família, o amor que sufocava. Numa delas escreveu: se um dia tiver netos, que nunca passem por isto. Que possam escolher sem medo. João chorou de novo, mas agora com raiva. Não ia deixar que o sacrifício do avô fosse em vão. No dia seguinte, Ricardo marcou uma reunião familiar na casa de Sintra. João quase não foi, mas Tomás insistiu: mostra que não tens medo. Quando chegaram, o ambiente era glacial. Margarida rezava o terço em voz alta. O tio Eduardo, sempre silencioso, fumava um charuto atrás do outro. Ricardo dominava a sala. Propomos uma solução amigável: abdicas da herança principal, ficamos com a empresa e os vinhedos, tu ficas com o apartamento e uma renda generosa. Assim evitamos tribunais e escândalos. João sentiu o sangue subir. Escândalos. O único escândalo aqui é vocês quererem apagar a última vontade de um homem porque não gostam de quem ele escolheu. Margarida ergueu a voz: ele não estava em si. Tu envenenaste-lhe a mente com as tuas ideias modernas. Tomás interveio calmamente: há provas médicas de que estava perfeitamente lúcido. E a lei protege cláusulas testamentárias. Ricardo sorriu friamente. Então vamos para tribunal. E vamos chamar testemunhas. Amigos teus, ex-namorados, quem for preciso. O olhar dele fixou-se em Tomás por um segundo demais. João sentiu um arrepio. Ricardo sabia algo. Ou apenas suspeitava. Ao saírem, já noite cerrada, Tomás conduzia em silêncio. De repente parou o carro numa estrada secundária. João, preciso de te perguntar uma coisa. A voz tremia-lhe. Quando éramos miúdos porque fugiste daquela noite na praia. João fechou os olhos. O coração disparou. Porque tinha medo. De ti, de mim, de tudo. Tomás virou-se para ele. E agora? O silêncio entre eles era tão denso que quase se podia tocar. A resposta de João não veio em palavras. Veio num olhar que durou demais, num suspiro que carregava 10 anos de saudade reprimida. Tomás desligou o motor. A escuridão da estrada de Sintra envolvia o carro como um casulo. Eu nunca deixei de pensar em ti, confessou Tomás, a voz rouca. Em Amsterdão, em todas as relações que tive, era sempre o teu rosto que aparecia quando fechava os olhos. João sentiu as lágrimas quentes escorrerem. Eu achava que tinhas esquecido. Que tinhas seguido em frente.
Tomás abanou a cabeça. Tentei. Mas não consegui. Inclinou-se devagar, dando tempo para recusa. João não recuou. O beijo foi tímido no início, quase assustado, depois profundo, cheio de tudo o que nunca tinham dito. Quando se separaram, ofegantes, João murmurou: e agora? Com esta guerra toda? Tomás encostou a testa na dele: agora lutamos juntos. Por ti, pelo teu avô, por nós. Mas no fundo dos olhos de João havia terror. Amar Tomás significava dar à família a arma perfeita, provar influência indevida, alegar que ele e o advogado eram amantes, destruir tudo. Nos dias seguintes, a pressão aumentou. Um jornal publicou foto antiga de João num bar gay do Bairro Alto, tirada sem consentimento anos antes. A legenda: o herdeiro polêmico. A mãe telefonou aos prantos, pedindo que abdicasse, pelo bem da família. João desligou, o peito apertado. Sentia-se cercado. Decidiu ir à Quinta do Vale, no Douro, pela primeira vez como proprietário. Queria tocar no que o avô lhe deixara, sentir a terra. Tomás acompanhou-o. A viagem de carro foi silenciosa, cheia de olhares furtivos. Chegaram ao fim da tarde, o céu pintado de laranja sobre os socalcos. O caseiro, Sr. António, idoso e leal ao antigo patrão, recebeu-os com respeito contido. O seu avô dizia que um dia o menino João viria. E que seria diferente. Na casa senhorial, João encontrou mais cartas escondidas numa gaveta secreta. Desta vez, de Miguel respondendo a António. A última, de 1962, casei-me hoje. Perdoa-me. Não aguento mais esconder. João dobrou-se de dor. O avô carregara aquele abandono toda a vida. Compreendeu então a profundidade do gesto. António não queria apenas proteger o neto, queria redimir-se. À noite, sentados na varanda com vista para o rio, Tomás perguntou: e se perdermos tudo no tribunal? João respirou fundo. Então ficamos um com o outro. É o que o avô realmente me deixou. Tomás sorriu, mas havia tristeza. E se eu for o motivo de perderes? João segurou-lhe o rosto. Tu és o motivo de eu querer lutar. Regressaram a Lisboa com decisão renovada. Mas na manhã seguinte, o golpe. Ricardo apresentou uma gravação, uma conversa telefónica antiga entre João e um amigo, onde confessava ter contado ao avô que era gay, para ganhar a confiança dele. Fora editada, mas parecia comprometedora. O advogado da família enviou notificação: processo por captação ilícita de herança. João entrou em pânico. Eles vão ganhar. Tomás, pálido, abriu o computador. Não se não mostrarmos o contexto completo. E se não chamarmos a única testemunha que pode mudar tudo? João franziu o sobrolho. Quem? Tomás hesitou. O Miguel. Ele ainda está vivo. Mora no Porto. O teu avô nunca perdeu o contacto. Encontrar Miguel não foi fácil. Tinha 88 anos, vivia numa residência modesta no Porto, viúvo, sem filhos. Quando João e Tomás bateram à porta, o velho olhou-os longamente antes de abrir um sorriso frágil. Tens os olhos do António, disse apenas, deixando-os entrar. O apartamento cheirava a livros velhos e a mar. Miguel serviu chá com mãos trêmulas. Sabia que este dia chegaria. O António escreveu-me antes de morrer. Pediu que, se fosse preciso, contasse tudo. João sentiu o coração na garganta. Tudo o quê? Miguel respirou fundo. Que ele próprio era homossexual. Que eu fui o amor da vida dele. Que casou com a tua avó por dever, teve filhos por dever, construiu um império para esconder a dor. E que, quando descobriu que tinhas o mesmo defeito, como ele dizia com amargura, decidiu que tu serias o único a herdar porque eras o único que compreenderia o preço do silêncio. Tomás gravava tudo com consentimento. Miguel continuou. Ele mudou o testamento não por favoritismo, mas por reparação. Queria que pelo menos João Almeida vivesse em liberdade. Chorou em silêncio. Eu não consegui. Ele também não. Não deixes que te aconteça o mesmo. João abraçou o velho, os dois chorando como se chorassem 60 anos de perda. Na viagem de regresso, nenhum falou.
João segurava as cartas que Miguel lhe entregara, prova irrefutável da relação. Mas também um risco enorme, expor a intimidade do avô ao mundo. Chegados a Lisboa, decidiram estratégia. Tomás, se apresentarmos isto em tribunal, a família vai ficar destruída publicamente. Mas ganhas. João hesitou. E se em vez de destruí-los, lhes dermos uma escolha? Redigiu uma carta à mãe, a Margarida e Ricardo, propunha acordo, ele mantinha a cláusula principal, mas dividia parte dos rendimentos anuais para evitar tribunal e exposição mútua. A resposta veio rápida, reunião marcada na casa de Sintra. Quando chegaram, o ambiente era diferente. Margarida parecia envelhecida 10 anos. Ricardo, tenso. A mãe de João chorava baixinho. Ricardo falou primeiro: se aceitares dividir a empresa 50-50 e nos dares a quinta, esquecemos o processo. João abanou a cabeça. Não vim negociar bens. Vim oferecer paz. Mostrou as cartas, apenas o suficiente para que vissem o remetente. Margarida empalideceu. O avô também. João assentiu. Ele sofreu o que eu sofro agora. Não quero que ninguém mais sofra. Silêncio pesado. Depois, surpreendentemente, a mãe falou: eu sabia. Suspeitava. Mas calei-me, como ele se calou. Olhou o filho pela primeira vez sem medo. Desculpa, meu filho. Ricardo ainda resistia, mas Margarida, católica devota, murmurou: Deus perdoa. Nós também devemos. O acordo foi assinado ali mesmo, com lágrimas e sem abraços. Não era amor repentino, era cansaço, talvez um vislumbre de humanidade. Quando saíram, já à noite, João sentiu o peito mais leve. Tomás parou o carro no mesmo lugar da estrada de Sintra. Conseguimos. João sorriu, os olhos brilhantes. Não. Começamos. Inclinou-se e beijou, agora sem medo, sem pressa. O futuro ainda era incerto, mas pela primeira vez parecia possível. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. João assumiu a empresa familiar com mão firme mas justa, mantendo empregos, modernizando sem despedimentos. Parte dos lucros ia para uma fundação em nome do avô, dedicada a jovens LGBT em risco, algo que António sempre desejara em segredo. Com Tomás, as coisas aprofundavam-se devagar. Moravam em apartamentos separados, mas passavam quase todas as noites juntos. Conversas até de madrugada, silêncios confortáveis, descobertas tímidas. João ainda acordava às vezes com pesadelos, a família voltava atrás, a imprensa atacava, ele perdia tudo. Tomás segurava-o então, sussurrando: estamos aqui. Agora. Uma tarde, Miguel telefonou. A voz fraca: quero ver-vos antes de partir. Viajaram imediatamente ao Porto. O velho estava na cama, sereno. Trouxeram as cartas. João entregou-lhes. Miguel sorriu. Queimem-nas. Já cumpriram o propósito. Passou a mão no rosto de João. Vive por nós os três. Morreu 2 dias depois, em paz. O funeral foi pequeno. João e Tomás estavam lá, de mãos dadas. Pela primeira vez em público. Alguns olhares estranhos, mas ninguém comentou. A mãe de João enviou flores. Pequeno gesto, enorme significado. No verão, decidiram passar uma semana na praia da Figueira da Foz, onde tudo quase começara. Alugaram uma casa pequena virada para o mar. Nadavam até tarde, deitavam-se na areia ainda quente, falavam de tudo. Uma noite, com a lua cheia refletida na água, Tomás ajoelhou-se. Quero passar a vida contigo. Não peço casamento já, sei que ainda é cedo para ti. Mas quero prometer. Tirou do bolso um anel simples de prata. João chorou, riu, beijou-o, sim. 1000 vezes sim. Regressaram a Lisboa mais inteiros. João começou a escrever um livro, não memórias sensacionalistas, mas um romance inspirado na história do avô e de Miguel, mudando nomes, protegendo identidades. Queria que outros lessem e se sentissem menos sós. A família nunca se tornou próxima, mas o ódio se deu lugar a uma trégua fria. No Natal, João convidou a mãe para jantar. Ela aceitou. Conversaram durante horas.
Pela primeira vez chamou Tomás de genro, sem hesitar. Margarida enviou um postal religioso com uma frase sublinhada: ama o próximo como a ti mesmo. Ricardo manteve distância, mas parou os ataques. João compreendeu que vitórias raramente são absolutas. São pequenos passos, concessões, perdões parciais. Mas são reais. Um ano depois do testamento, João organizou uma cerimónia discreta na Quinta do Vale. Convidou apenas quem realmente importava: Tomás, a mãe, Miguel já partira mas estava presente em espírito, alguns amigos verdadeiros, o caseiro António e a companheira. Espalharam as cinzas do avô sob a oliveira centenária que ele tanto amava. João falou poucas palavras: aqui fica quem sempre quis ser livre. E aqui começa quem aprendeu a sê-lo. Tomás segurava-lhe a mão. Quando todos partiram, ficaram só os dois. O sol descia sobre os vinhedos, pintando tudo de ouro. João virou-se para Tomás. Sabes, pensei que a herança fosse dinheiro, terras, poder. Mas era isto, a coragem de viver sem máscaras. Tomás beijou devagar. E tu deste-me a maior herança de todas, a certeza de que vale a pena esperar. Riram, abraçados, enquanto o vento trazia o cheiro da terra quente. Meses mais tarde, o livro de João foi publicado. Chamava-se A Cláusula Escondida. Tornou-se um sucesso inesperado, especialmente entre jovens que se reconheciam nas entrelinhas. Recebia cartas de desconhecidos agradecendo por sentir-se menos só. Numa delas, um rapaz de Coimbra escreveu: li o livro e contei aos meus pais. Doeu, mas hoje jantamos os três em paz. João guardou todas as cartas. À noite, lia-as para Tomás, voz embargada. O avô estaria orgulhoso, dizia Tomás. João sorria. Nós estamos a cumprir a promessa. Numa manhã de primavera, casaram-se no jardim da quinta, só família escolhida e amigos. A mãe de João levou as alianças. Margarida enviou um ramo de flores brancas. Ricardo não apareceu, mas mandou uma mensagem seca: felicidades. Era o suficiente. Quando trocaram votos, João olhou nos olhos de Tomás e viu tudo: o miúdo da praia, o amigo que voltou, o homem que aguentou a tempestade ao seu lado. Prometo amar-te todos os dias, mesmo nos difíceis. Prometo nunca mais esconder. Tomás, voz firme, prometo esperar-te sempre, mesmo quando correres. Prometo ser casa. O sol brilhava pleno. Lisboa, o Douro, o Porto, o Mar da Figueira, todo o Portugal pareceu testemunhar em silêncio. António Almeida, onde quer que estivesse, finalmente sorria. E assim, de um segredo doloroso nasceu uma vida em luz. Não perfeita, não sem cicatrizes. Mas autêntica. Inteira. Livre.